Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje começamos uma jornada épica em comemoração aos 15 anos do nosso podcast Extremos. Vamos subir montanhas, enfrentar ventos gelados e descobrir o que faz um homem se tornar uma lenda. Este é o primeiro episódio de um total de 8 de uma série especial sobre Reinhold Messner, o maior montanhista de todos os tempos. No episódio de hoje, vamos voltar ao começo. Vamos conhecer o menino que nasceu em Brixen, no Tirol do Sul, na Itália. Cresceu entre as rochas de Funes e mostrou desde cedo que as montanhas seriam o seu destino. Prepare-se, porque essa história começa simples, mas já carrega os sinais de algo extraordinário. Imagine uma cidadezinha medieval no coração dos Alpes, em 1944. Estamos em Brixen, ou como os italianos chamam de Bressanone, no Tirol do Sul, uma região montanhosa no norte da Itália, onde as torres das Dolomitas despontam como sentinelas de pedra. É 17 de setembro e nasce Reinhold Andreas Messner, o segundo de 9 filhos de uma família humilde, mas com raízes profundas naquelas terras. O pai Joseph é professor e guia local. A mãe, Maria, cuida de uma casa cheia de vida, barulho e curiosidades. Reinhold nasce ali, em Brixen, mas logo nos primeiros anos a família se muda para Funes, em Bolzano, uma vila de apenas 1.900 habitantes, cercada por picos de calcário que parecem rasgar o céu. O ar é fresco, as encostas são douradas pelo outono e as montanhas já sussurram promessas ao pequeno Reinhold. Tirol do Sul é uma terra única, um lugar onde a cultura alemã e italiana se cruzam, moldadas por séculos de história e pela presença imponente das Dolomitas. Essas montanhas, com suas paredes verticais e formas quase reais, não são só um cenário. Elas são parte da identidade de quem nasce ali. Para Reinhold, que cresce em Funes, elas logo se tornam mais do que isso, um playground, um refúgio, um chamado. Ele não sabia ainda, mas aquelas rochas seriam o primeiro degrau de uma escada que o levaria para os confins do mundo. Messner conta em seus livros que suas primeiras memórias são das montanhas. Aos 5 anos, já em Funes, ele acompanhava o pai e o irmão mais velho, Helmut, em caminhadas modestas até as colinas próximas, como o Monte Recisa, a pouco mais de 2.000 metros. Para uma criança, aquilo era uma odisseia. Ele descreve o cheiro doce da resina dos pinheiros, o som das pedras rolando sobre os pés e o vento cortante que parecia falar com ele. Eu não sabia o que era medo naquela idade. As montanhas eram minha casa, e eu queria conhecê-las por inteiro. Desde pequeno, ele já mostrava um instinto natural para as alturas. Joseph Messner, o pai, foi o primeiro mestre de Reinhold. Um homem de poucas palavras, mas com amor visceral pelas montanhas. Joseph era um guia experiente que levava os filhos para explorar os Alpes desde cedo. Ele não era só um professor de técnicas, era um filósofo das alturas. Se você quer conquistá-la, precisa entendê-la. Joseph dizia isso enquanto apontava para os picos que cercavam Funes. E Reinhold ouvia. Ele era uma criança curiosa, inquieta, com uma energia que parecia não ter fim. Aos 7 anos, já escalava rochas pequenas com as mãos nuas, sem cordas, só pelo prazer de sentir a textura da pedra sobre os dedos. Era o começo de algo diferente, algo que ninguém ao redor dele podia prever. Mas a vida em Funes
Não era só aventura e descoberta. Havia dureza também. O Tirol do Sul, nos anos 1940 e 50, ainda sentia os ecos da Segunda Guerra Mundial. A região, disputada entre influências austro-alemãs e italianas, vivia períodos de reconstrução. A família Messner não tinha luxos. O salário de Joseph, como professor, e o que a terra oferecia, mal davam conta de sustentar 9 filhos. Reynold cresceu num ambiente austero, onde o trabalho e a disciplina eram a lei. Isso o moldou profundamente. Não havia espaço para a fraqueza. E as montanhas, com sua presença implacável, reforçavam essa lição todos os dias. Ele fala sobre esses anos com uma mistura de nostalgia e respeito. As montanhas me ensinaram a ser duro comigo mesmo. Não havia alternativa. Ou você se adaptava, ou desistia. E desistir nunca foi uma opção. Essa mentalidade, forjada na infância, seria a base de tudo que ele faria depois, das Dolomitas aos 8.000 metros do Himalaia. Foi na adolescência que Reynold começou a se destacar de verdade. Aos 13 anos, ele já escalava com seu irmão Gunther, 2 anos mais novo, mas tão apaixonado quanto ele pelas montanhas. Os dois formavam uma dupla inseparável, explorando as Dolomitas juntos. As Dolomitas não são montanhas comuns. São um labirinto de torres de calcário com paredes verticais que desafiam a gravidade e picos como Sass-Rigais e Odre que parecem saídos de um conto de fada. Para Reynold, era um convite irresistível. Ele não era mais um menino que subia colinas com o pai. Estava se tornando um escalador diferente. Naquela época, o montanhismo nos Alpes seguia um padrão tradicional. Escaladores carregavam pitons, martelos, cordas pesadas, transformando cada ascensão numa batalha de equipamentos contra a rocha. Mas Reynold, mesmo tão jovem, já olhava para aquilo com desconfiança. Ele observava as paredes lisas das Dolomitas e pensava: por que tanto peso? Por que não subir só com o corpo e a mente? Era o embrião do que, anos depois, ele chamaria de estilo alpino. Leve, rápido, puro. Eu queria sentir a montanha, não dominá-la com máquinas. Essa visão já estava ali, germinando, enquanto ele testava os limites da pedra e de si mesmo. Uma das primeiras escaladas que marcou a juventude de Messner aconteceu aos 19 anos, em 1963. Ele e Gunther decidiram enfrentar a parede norte do Monte Tiveta, uma das mais temidas das Dolomitas. São 1.000 metros de rocha vertical, exposta ao vento gelado e às sombras que engolem a luz do sol. Para um jovem com pouca experiência formal, era uma loucura, mas Messner não hesitou. Ele liderou a escalada, movendo-se com uma confiança que deixava os guias mais velhos boquiabertos. Quando chegaram ao topo, exaustos, mas vivos, os montanhistas locais começaram a reparar nele. Esse garoto tem algo especial. E tinham razão. Mas Messner não parou por aí. Ele queria mais. Mais altura, mais risco, mais liberdade. Aos 20 anos começou a abrir vias novas nas Dolomitas, rotas que ninguém havia tentado antes. Uma delas, na parede sul do Marmolada, o pico mais alto da região, com 3.343 metros, foi um marco na sua juventude. Ele subiu com o mínimo de equipamento, confiando nos próprios instintos e na força das mãos. Caiu algumas vezes, claro. Raspou os joelhos, cortou os dedos, mas voltava. Sempre voltava. O risco é o preço da liberdade. E eu escolhi pagar esse preço desde o início. Liberdade para Messner era estar nas alturas, sozinho com a montanha.
Essa relação com a natureza era o que o tornava único. Enquanto outros escaladores viam as montanhas como adversárias a serem derrotadas, Messner as via como parceiras, como mestras. A montanha não é um inimigo. Ela é um espelho. Mostra quem você é, se você tiver coragem de olhar. Essa filosofia nasceu ali, nos Alpes, entre os paredões das Dolomitas e as trilhas de infância. Ele não escalava para provar algo para os outros, mas para entender a si mesmo, e talvez para encontrar algo maior. Esse período nos Alpes foi a fundação de tudo que veio depois. As Dolomitas ensinaram a Reinhold não só a técnica, mas resiliência, criatividade e uma visão única do que o montanhismo poderia ser. Ele não sabia ainda, mas aquelas escaladas juvenis era o treino para os 14 picos acima de 8.000 metros, para o Everest sem oxigênio, para a história que ele escreveria nas próximas décadas. Tudo começou ali, nas montanhas de casa, com um menino que não tinha medo de sonhar alto, literalmente. No próximo episódio, vamos dar um salto. Messner deixa os Alpes para trás e começa a revolucionar o montanhismo com estilo alpino. Mas antes disso, ele vai enfrentar um dos maiores desafios de sua vida, a Rupal Face do Nanga Parbat. Triunfo e tragédia estão a caminho. Não perca! Sou Elias Luiz, escritor, guia de trek no Tour do Mont Blanc, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, as montanhas não criam montanhistas. Elas apenas revelam quem já nasceu para subir.